Graça e paz, meus queridos, quero compartilhar nesse dia um trecho da Palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 16. Vamos ler a Palavra de Deus. Habite ricamente em vocês a Palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Esse trecho da Palavra de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo no primeiro século, a igreja na cidade de Colossos, nos traz ensinamentos práticos para a nossa vida cristã. A importância da Bíblia na vida de todos nós que professamos esta fé em Cristo Jesus. Ele nos fala, ele nos exorta para que a Bíblia, a palavra de Cristo, ela habite ricamente entre nós. Para que a Bíblia, meus queridos, possa habitar ricamente entre nós, nós precisamos, dia após dia, buscarmos ler a palavra de Deus de forma sistemática, diariamente. Talvez você hoje aí não tenha este hábito de ler a palavra de Deus diariamente. Então é tempo de começar, é tempo de você, por exemplo, começar lá pelo Novo Testamento, são 27 livros, de Mateus até Apocalipse, e você pode ali conhecer o começo da igreja, o começo dos primeiros cristãos, a história também nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, daquilo que Cristo fez aqui na terra. Esta palavra, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas e também a história dos apóstolos, as primeiras epístolas, aquilo que foi dirigido à igreja primitiva do primeiro século, continua válido para nós aqui no século 21. A Bíblia é muito importante neste momento, meus queridos. E o apóstolo aqui ele nos exorta para que esta palavra, a palavra de Deus, ela habite ricamente entre nós. Então nós temos que dar uma atenção especial todos os dias na leitura da Bíblia. A Bíblia é importante também para nós podermos, nesse tempo, termos lições práticas, ensinamentos práticos, vivermos a sabedoria de Deus que ela nos passa, que ela nos exorta, com toda a sabedoria. Além disso, o apóstolo ele nos fala sobre os cânticos, sobre os hinos, sobre aquilo que preenche o nosso coração, a nossa mente. Ele fala aqui em salmos, ele fala em hinos, ele fala em cânticos espirituais. Os israelitas no Antigo Testamento, quando eles peregrinavam para a cidade de Jerusalém, em suas festas anuais, eles também cantavam alguns salmos. Eles liam aqueles salmos durante a peregrinação e cantavam. Aquilo preenchia o coração dos israelitas com muita esperança, com muita fé no Deus Todo-Poderoso. E hoje não é diferente, meus queridos. Nós podemos também buscar a Deus, ler a sua palavra, entender a sua palavra, meditar na sua palavra e também ensiná-la uns aos outros. Podemos nos aconselhar com a palavra de Deus e também podemos cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Preenchermos a nossa vida, o nosso coração, o nosso espírito com as boas notícias do Evangelho, com as boas notícias da Palavra de Deus. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, meus queridos, nós podemos
buscar na Bíblia as respostas que Deus tem para todos nós e também alegrarmos os nossos corações com salmos, hinos, cânticos espirituais. O apóstolo Paulo, ainda no seu livro de Coríntios, para a igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, ele nos fala: então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. A Bíblia, meus queridos, ela tem as respostas de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos aquilo que Deus quer para cada um de nós, a sua vontade, a vontade de Deus para as nossas vidas está expressa na palavra de Deus. E podemos também nos alegrar com as mensagens, com os hinos, com os salmos e cânticos espirituais. A Bíblia, meus queridos, ela nos traz todos esses ensinamentos. Quando lemos a palavra de Deus, quando nós refletirmos sobre aquilo que Deus quer para nós na palavra de Deus, então nós poderemos ter esta vida de alegria, de paz, de gratidão a Deus. Você que nunca leu a palavra de Deus, você que talvez nunca entrou numa igreja cristã, numa igreja evangélica, numa igreja reformada, vou sugerir aí para você, talvez aí na sua casa tenha uma Bíblia em cima aí da mesa. Eu vou sugerir que você hoje leia ou o Salmo 23, ou o Salmo 46, ou o Salmo 103, ou o Salmo 121, ou o Salmo 139. Preencha a sua mente, preencha o seu coração nesta Bíblia que você tem aí na sua casa, nesta leitura da palavra de Deus. A minha oração nesta manhã é que você possa, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui, que você possa ter a Bíblia, a palavra de Deus, não apenas aí na sua estante, na sua mesa, mas que você possa ler a palavra de Deus, buscar a paz de Deus nos ensinamentos bíblicos, buscar nos hinos, nos salmos, nos cânticos espirituais, a paz de Jesus Cristo. Que Deus te ajude a ler a palavra de Deus, a refletir sobre a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e que ela possa habitar ricamente em seu coração. Amém.